Nosso leitor não gosta de esporte. É mesmo. Não gosta de esporte, especialmente não gosta de futebol. Nosso leitor é bem sui generis nesse sentido. A gente está abordando Olimpíadas, a gente começou a preparar algumas matérias porque a gente faz a Mundo Estranho com muita antecedência e às vezes Abril tem uns acordos publicitários, que é um pacote Abril nas Olimpíadas. E aí sempre tem uma cobrança de fazer alguma matéria e a gente faz pela pegada da Mundo. Então a gente tem uma gaveta pronta, que é como uma cidade é escolhida para ser a sede das Olimpíadas. A gente tem uma explicando como funciona o arco e flecha. O Vitor está fazendo uma agora sobre só tragédias nas Olimpíadas. A gente vai fazer uma outra sobre mascotes das Olimpíadas. Tem uma agora sobre como a Lagoa Rodrigo de Freitas deveria ter sido despoluída para os Jogos do Rio, mas nunca tem uma coisa específica do tipo, quem foi o campeão de vôlei? Porque, assim, quando aborda esporte desse jeito, nosso leitor quer morrer. E tem alguma pergunta, alguma coisa de guerra? Do nazismo? Desse daqui, não. Voltar agora a fazer guerra, não, porque todo o conteúdo que a gente tinha de nazismo, tanto que o original de nazismo, quando a gente propôs, era para ser só de nazismo. Só que a gente não tinha conteúdo suficiente para fazer só de nazismo. Então ele virou Grandes Guerras e Nazismo. Aí ficou Primeira e Segunda Guerra e uma ênfase grande em nazismo. A gente voltou a produzir mais coisas agora, mas esse daqui, o de nazismo, tá voltando para as bancas. Você não comprou ainda? Eu tenho Então, ele volta para as bancas, ele tá voltando para as bancas agora. E é essa a vantagem desses produtos. Então, não, igualzinho. Estão simplesmente reimprimindo na gráfica e botando de novo. Tem uns aqui que estão tipo, esse daqui, o que a gente lançou de história. Cadê os de história? Esse de ciência, esse aqui já deve estar, tipo, sei lá, na quinta impressão já. Volta e meia, eu olho na banca e falo, mas de novo isso foi lançado. E a gente nem fica sabendo. Simplesmente a gente já relançam de novo. Então a vantagem desses produtos é que a longevidade deles é enorme. Então, como eles não são uma edição que tem lá na capa agosto de 2018, o cara vai olhar e falar, como a gente tá em dezembro, por que tem uma revista de agosto sendo vendida? Eu não vou comprar essa merda. Agora isso aqui não tem mês, entendeu? Então isso aqui você pode lançar... pauta fria. Pauta fria, você pode lançar à vontade. A gente tá fazendo 3 desses por ano, então... Até agora já foram 12. A gente já tem um plano. A gente quer fazer um... Denis tá aqui. Veio. Tá. Ano que vem a gente quer fazer um sobre Harry Potter. Só a compilação das nossas matérias de Harry Potter, que também sempre vendeu super bem de revista. Vamos lá. Nome, idade... Calma, vou ficar um pouquinho. Aí tá ótimo. Não, mais pra frente. Aí tá perfeito. Tá gravando já? Tá, sim. Depois eu edito. Meu nome é Marcel Nadali, eu sou editor da Mundo Estranho, tenho 35 anos, eu me formei na ECA em 2002. Quais são as perguntas? Vocês têm as sessões fixadas, que nem você falou, a sessão de crime. Qual é o critério que vocês usam para fixar essas sessões? Popularidade com os leitores. As novas sessões, a revista passou por uma reformulação agora em maio do ano passado, ela está completando 1 ano nesse novo projeto gráfico. Então a gente derrubou algumas sessões e criou novas sessões. E aí o critério é isso, a gente quer agradar o leitor, a gente percebe o que funciona e o que não funciona e vai ajustando da maneira correta. A gente faz uma avaliação mensal no Facebook, não sei se vocês sabem disso, todo mês no Facebook a gente senta com os leitores e vai página por página para ver o que funciona. Então a gente começou a perceber, por exemplo, que o duelo e o top 10 estava começando a aumentar o número de pessoas que falavam, eu pulei. Eu não me interessei muito o debate, por exemplo, todos os assuntos quentes do debate a gente já tinha explicado, feito o debate sobre a maconha, debate sobre aborto, e aí a gente estava tendo uns debates, uns assuntos muito relevantes, sabe? Aí a pessoa não estava engajada para ler, então elas estavam pulando. Então a gente falou, elimina tudo isso, a hora que a gente quiser fazer um debate a gente faz como pergunta e resposta, como a gente já fez, e vamos criar coisa que a gente sabe que os moleques querem. Então a gente percebeu que a gente queria, os meninos pediam coisas de teste, então a gente criou o Hiperfluxo. A gente tinha uma cobrança muito grande por conteúdo pop, então a gente criou o Infopop, que é Infográficos da Cultura Pop, a teoria a sessão de teoria da conspiração, que também era um assunto muito popular, e uma sobre Volta ao Mundo, que é o Estranho Mundo. Então a gente vai percebendo isso porque a gente tem muito contato com os leitores. Eu estou o tempo inteiro no Facebook com os leitores respondendo. Se qualquer pessoa que te responde, se escreverem no Instagram e alguém te responder, fui eu que respondi. Eu no Instagram, o Pasqualino no Facebook direto. A gente tem essa avaliação mensal, a gente antes tinha e-mail live, a gente tem os TDFs que estão aí, Isso é parte da turma do fundão. A gente está o tempo inteiro conversando com o leitor para saber o que eles querem. Então, em questão de destaque de cada matéria, também depende do leitor. Mas e isso, na verdade, vai ser uma resposta que você vai pegar em qualquer revista. Se você sentasse para ter essa mesma entrevista com o pessoal da Viagem e Turismo, eles iam te dizer, eu estou percebendo que as pessoas cada vez mais estão querendo saber sobre o Peru. Tá caro ir para os Estados Unidos, tá barato para ir para o Peru, agora tá com bons hotéis lá, vamos fazer uma capa do Peru? Vamos. Você sempre vai fazer tentando agradar seu público. Você quer vender revista e deixar as pessoas felizes.
Então, melhor dos dois mundos. Então, o objetivo é sempre pensando no público. E aí, claro, a gente gosta de testar coisas novas. A gente testou, por exemplo, a gente fez uma capa de bicho no ano passado, que era a capa de Vida de Cachorro, que era uma capa totalmente diferente do que a gente costuma fazer, entendeu? Só pra ver, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? E a gente tem feito alguns testes para tentar apontar novos caminhos, perceber coisas que, de repente, tem aí uma demanda reprimida, que às vezes nem o leitor sabe que ele queria, entendeu? Mas aí chega naquele, vê na banca e compra. Então a gente fala, pô, quer saber? Os moleques gostaram da matéria de cachorro, de repente a gente tem que fazer uma matéria sobre gato. Enfim. Então a revista sempre teve esse contato grande com o público? Nossa, muito. Sempre. Muito. Meu trabalho número 1 é isso. Ficar que nem os índios, ficar com o ouvido no chão pra ver a cavalaria chegando. Você comentou um pouco de infográfico. Quando vocês começaram a ter essa pegada? Funciona bastante? Sempre teve. O infográfico sempre teve na Mundo Estranho. Isso foi desde o começo. Se você pegar a primeira edição, já tem infográfico, é como funciona uma orquestra. Explicar visualmente é o aspecto número 1 da revista. Não era isso no começo. Antes, se você pegar as primeiras revistas, os números de infográficos eram pequenos, nem todas eram ilustradas, tinha textos enormes. Mas aí, conforme a gente foi crescendo e foi percebendo os leitores quais matérias eles se interessavam mais, eles se interessavam nessas, as matérias em que você conseguia entender visualmente o que a gente estava explicando. E o cara não tinha que ler o texto para entender. Se ele visse a ilustração e pegasse pontos chaves do texto, ele já entendia como funcionava. Então, você pode pensar que é um leitor criado na internet. Então, é um cara que está acostumado com texto quebrado, que ele para e pode ler em qualquer outro momento, em qualquer outra ordem, que ele vê muito visualmente, vários assuntos variados, então o cara pode trocar de página para ir para outro assunto. Essa daí é super estampada, né? Dos super-heróis tem... A gente tem um infográfico clássico que a gente fez, que a gente ganhou prêmio, enfim. A gente quer fazer uma segunda capa de infográfico de super-heróis. É bem legal. A gente tá querendo fazer, talvez em setembro. Mas a gente não sabe se é muito cedo ainda. Mas eu amo essa matéria. Você disse que o público ele foi mudando a faixa etária de acordo com o tempo. Vocês mudam a linguagem de acordo com a faixa etária ou ela é fixa? A gente mudou mais em termos de que agora a gente tem mais leitoras mulheres, quer dizer, a gente continua tendo mais leitores homens, mas a faixa de leitoras femininas aumentou muito. Então a gente antes tinha uma linguagem que era muito voltada para os meninos. Como eu falei, a gente escreveu o texto e falava, sua namorada. Hoje não, a gente fala sua namorada ou seu namorado, ou nem fala de namorado e namorada, entendeu? A gente não tem mais essa mentalidade. Agora, em termos de idade, a revista sempre foi jovem, só que a gente nunca foi de usar muito gíria, de meio que ficar com aquela cara de tiozão que quer usar gíria, sabe? Meio pega mal. A gente nunca teve isso. Mas a gente usa, por exemplo, comum, por exemplo, a gente não tem problema em dizer, olha, a Segunda Guerra Mundial rolou entre 1939 e 1945, entendeu? Se a gente achar que pode substituir aconteceu por rolou, não é um problema pra gente. A gente realmente vai fazer. A gente começou a usar um pouquinho, brincar com hashtag, mas a gente acha meio bizarro usar hashtag em texto, mas a gente sabe que faz parte da linguagem das pessoas hoje. As pessoas já usam hashtag com outro sentido que não é o sentido original de hashtag. Então, hashtag no WhatsApp. Não faz sentido você usar hashtag no WhatsApp, as pessoas usam. A gente usa no texto de vez em quando, a gente quer fazer umas piadas e tal, a gente usa, enfim. Então esse tipo de ajuste sempre acontece, mas não teve uma mudança muito grande, não. Então a linha editorial também muda um pouco. A linha editorial mudou, ela evoluiu nesse sentido. A revista, nesse meio dela, aí, mais ou menos entre 2005 e 2011, mais ou menos, era uma revista muito masculina, então tinha uma pegada muito masculina de falar de masculino adolescente. Então a gente fez matéria sobre como é o interior de um motel, como é o prêmio do Oscar do cinema pornô. A gente fazia matéria sobre nojeira, toda edição tinha que ter uma matéria sobre nojeira. E isso mudou. A gente não tem essa percepção mais agora. A gente percebe, por exemplo, ninguém mais manda pra gente perguntando como se forma xixi? Como se forma pum? Aí vai ver, a revista falou pum. Não tem mais isso. A gente não percebe mais as perguntas que a gente recebe são muito mais complexas hoje. Mas teve uma edição com as perguntas mais nojentas? Também já lançamos um especial, também era de compilação também. Era o Guia da Nojeira. Era um pequenininho, desse tamanho. Fizemos também, A gente fez esses dois, esse e um que a gente fez sobre bichos, a gente fez um desse, um de bichos e um de o melhor e o pior de tudo. Eram 3 especiais pequenos, isso a gente que chama sobra da gráfica, tinha papel sobrando, a gente ia poder lançar um especial sem pagar o custo de papel, que é o custo do papel é o custo mais caro de uma revista. Por incrível que pareça, é o papel. Então, como isso era sobra da gráfica, a gráfica falou, gente, a gente tem esse papel sobrando, se vocês fizerem alguma coisa vai ser de graça, vocês não vão pagar o papel. A gente fez, aí isso é um produto super baratinho e entrou grana pra gente. Não estava nem planejado naquele ano. Só lucro.
Como são as reuniões de pauta aqui? Vocês usam A gente não tem reunião de pauta. A gente não tem reunião de pauta. Quem faz a nossa pauta é o leitor. O que acontece eu recebo cerca de 2.000 perguntas de leitores por mês. Aí o meu trabalho é estar o tempo inteiro, eu recebo, elas vêm direto no meu e-mail. Ele preenche um formulário. Se ele preenche o formulário no site, vai direto no meu e-mail. E eu leio uma por uma. Isso aqui é a resposta automática do nosso que ele gera, tá vendo? Quais os maiores vendedores de discos de todos os tempos? Sim, essa é a Isa. Por exemplo, essa aqui eu gostei. Essa aqui a gente vai fazer para setembro. Como é feita a peregrinação para Meca? Tá vendo que é bem mais complexo as perguntas? Por que a janela do avião vemos que as nuvens ficam agrupadas em camadas? Por que não estão dispersas? Bom, enfim, eu vou lendo tudo, marcando essas boas com coisa, depois eu seleciono e monto um arquivo que tá aqui, tá sempre aberto, que é o banco de pautas. Esse é um arquivo que hoje tá com 53 páginas só de pergunta. Qual é a maior estrela conhecida e a mais pesada? Quanto tempo os humanos conseguem sobreviver no Sol se o Sol parasse de brilhar? O Sol vai morrer um dia? Tudo separado por tema. Então, ecologia. O que é dizer desertificação? O que foi a Revolução Verde? Enfim, eu vou acumulando aqui e eu vou filtrando isso por mês. Que é uma coisa que eu faço aqui embaixo. Então são sempre, assim, pautas frias, né? Não, a gente tem algumas coisas quentes que a gente tenta planejar com antecedência. Por exemplo, em novembro a gente vai explicar como é a eleição nos Estados Unidos. Essa agora, em abril, a gente falou sobre a anatomia do mosquito da dengue, porque é um assunto quente. Em julho, provavelmente, a gente vai falar de Comic Con, porque é quando rola Comic Con. Então tem alguns assuntos mais quentes, só que a gente planeja com antecedência. Agora, é muito comum... eu lembro, por exemplo, quando tem alguma coisa muito quente e inesperada, a gente recebe muita pergunta, porque o moleque acha que vai ter expectativa de que na próxima revista a gente vai conseguir responder. E uma edição da Mundo Estranho leva 3 meses para ficar pronta. Hoje a gente já está fazendo a edição de julho. Então são 3 meses para a edição ficar pronta. Então, por exemplo, eu lembro que, sei lá, quando teve as revoltas de junho de 2013, quando todo mundo saiu às ruas, a gente recebeu muitas perguntas. O Guertman deixou aí para você. Então coisas, por exemplo, sei lá, quando teve o acidente aéreo do Eduardo Campos, já criei uma teoria da conspiração sobre o Eduardo Campos, tinha acabado de acontecer, então não ia entrar na revista. Então assuntos muito quentes mesmo, da hora, do momento, não entram. Mas coisas que a gente sabe que vão esquentar lá pra frente, a gente sempre faz. Por exemplo, em setembro eu tenho também planejado uma matéria sobre Madre Teresa de Calcutá, porque tá um processo bastante sério dela ser canonizada em setembro. Então tem uma chance significativa dela ser canonizada. E aí todo mundo vai falar sobre isso. Claramente, o país é um país cristão. Certamente vai falar sobre Madre Teresa de Calcutá. A gente vai ter uma matéria quem foi Madre Teresa de Calcutá. E aí ela já fica pronta. Já fica pronta para sair junto com a edição São certa. sempre 3 meses de... 3 meses para produzir uma revista. Então é muito comum, ou seja, todo mês a gente está fazendo, na verdade, 3 revistas diferentes em estágios diferentes. Uma tá com os repórteres apurando, a outra tá a gente editando e a outra tá a arte terminando, finalizando. Eu queria saber qual é a faixa etária da equipe, mais ou menos, e a formação. Da equipe... Daqui provavelmente eu sou mais... Tirando o Denis, provavelmente eu sou o mais velho, com 35. O mais novo devem ser os estagiários, que eu tô chutando que devem ter 20. E a formação são todos jornalistas? Não, a gente tem designers. A gente tem gente formada em jornalismo, na parte de texto, gente formada em design, eu imagino que deve ter gente formada em desenho industrial, talvez. Que fica mais na parte de ilustração, de como vai montar. De design, layout de página, exatamente. A equipe da Mundo Estranho é dividida em texto e arte, toda revista é. Mas no nosso caso a gente é muito integrado, a equipe de arte participa ativamente, eles propõem pautas exatamente porque eles já sabem como elas vão ficar visualmente, então eles têm uma participação grande na formulação editorial. Interessante também, né? Sim. Mas se a pessoa não fez jornalismo, ela pode trabalhar com texto aqui ou tem que ser obrigatório? Eu vou dizer que contratado aqui na Abril, provavelmente, eu acho bastante difícil, sem ser formado em jornalismo ou comunicação social, algo que o valha. Eu acho bastante improvável. É que hoje em dia ficam falando que qualquer um pode fazer jornalismo, que não tem Por causa do diploma. Então, mas por exemplo, a gente usa muito repórter freela. A revista inteira é feita com repórter freelancer. E assim, repórter freelancer, eu não paro pra ficar olhando se o cara já se formou, em que ano que ele tá, se ele já se formou, se ele se formou numa faculdade excelente, se ele se formou numa faculdade péssima. O que eu dependo o cara propor uma boa pauta e ele entregar pra mim bem apurada, no prazo, direito, entender as propostas que a gente faz de volta pro cara melhorar a matéria dele. O cara fez isso pra mim, se ele não cumpriu o último semestre de faculdade, o diploma dele tá retido até hoje, pra mim não tem nenhum impacto. E o tamanho da equipe sempre foi mais ou menos esse ou já foi maior?
Não, esse é o maior que ela já foi, é isso hoje. Esse é o maior que ela já foi. 10 pessoas, né? 10 pessoas. E você acha que vai diminuir com o tempo? Ou você acha que vai continuar mais ou menos sempre? Não sei, a gente o mercado de jornalismo está passando por uma contração enorme. A gente vê as redações diminuindo. A gente nunca teve corte na Mundo Estranho. Nunca teve. Mas pelo fato de, provavelmente, porque a revista é muito barata de se fazer. Eu acho que tem um problema de... É possível que diminua a equipe? Eu acho possível. Mas eu acho que na análise de custo-benefício eles percebem que não é viável, não dá para fazer uma revista desse tamanho, com esse nível de complexidade, e o site com menos de 10 pessoas. Então, mas que pode acontecer? Claro que pode, sem dúvida nenhuma. É que a gente não tem gordura para cortar, entendeu? A gente nunca foi uma redação grande do tipo, esse fulano não tá fazendo 100%. Dá para dividir o trabalho desse entre esses outros 3 fulanos, porque não vai ser uma sobrecarga. Agora a gente tem 3 editores. Se um editor for embora, o meu trabalho aumenta 50%, né? E o do outro editor também 50%. É muita coisa, não tem como. Tá. Voltando à história do público que manda tantas perguntas, na época da mudança editorial, teve alguma outra necessidade, além, assim, do que o público estava pedindo? A gente tinha, isso era uma expectativa maior nossa. A gente queria dar uma limpada na revista. A revista estava a gente achava a revista muito histérica. Porque ela foi sendo... Ela tinha um projeto editorial no começo, mas coisas foram sendo agregadas porque tinham diferentes necessidades. Então, lançou a Mundo Estranho Games, vamos colocar o logo da Mundo Estranho Games na seção tal. Vamos criar o selo para falar que essa pergunta foi a melhor pergunta do mês. Aí criava tal. Vamos dar mais ênfase pro leitor que perguntou, então muda a fonte disso aqui. E a revista estava começando a virar um grande Frankenstein. A gente achava que era muito poluído, muito bagunçado. A gente tinha uma percepção muito grande na revista, eu recebo muito e-mail, que era pessoas dizendo assim, eu sei que a revista não é pra mim, mas eu adoro. Por quê? Porque a pessoa tinha a mentalidade que é uma revista para adolescente, especialmente porque é uma revista ilustrada, com muita figura, enfim. E eu sempre respondo dizendo, a revista é pra você, a revista é pra todo mundo. A gente tem uma faixa de leitores acima de 60 anos, que é enorme. Os nossos leitores acima de 60 anos é uma faixa maior do que os leitores crianças. Então assim, a revista é para quem é curioso, e todo mundo pode ser curioso em qualquer época da vida. Então a gente queria tornar a revista para pessoas, porque a gente achava que tinha muita gente que ficava constrangida na banca de comprar, pegar e falar, então vou comprar essa daqui, mas é uma revista para adolescente, mas é pro meu filho. Então pro cara falar assim, ok, tá vendo? Mas como qualquer outra revista. Então a gente deu uma limpada dela, a gente deixou ela menos infantil, mas isso não significa menos divertido. Esse foi o grande norte na nossa reprogramação visual. Menos infantil, mas isso não significa menos divertido. Ela tem que ser simplesmente jovem e fã, não precisava ser infantil. A gente deu uma diminuída boa nisso. Então essa foi, acho que, a grande preocupação visual. Como que vocês se adaptaram a essa nova era digital? Cara, o impacto dessa nova era digital, assim, só aconteceu pra gente, e isso é um grande problema, que está bem atrasado, foi em setembro do ano passado. Porque até então, as equipes eram separadas. A equipe da revista e a equipe de internet eram 2 equipes totalmente distintas. A equipe de internet era um núcleo separado que fazia os sites para todas as revistas do núcleo Lifestyle da Abril. Então, evidentemente que a gente conversava, eles sabiam o que estava acontecendo, mas a gente não tinha um contato direto. Eu, por exemplo, não produzia nada para o site. Então, de setembro para cá é que a gente está produzindo. Então, foi uma adaptação relativamente simples, dentro do que a gente consegue fazer com uma equipe que já está trabalhando em 30 produtos anuais. Então, a gente está aí, a gente recebeu incumbências e a gente está se adaptando. A parte de redes sociais é uma parte, para mim, muito prazerosa de fazer, porque um dos aspectos que eu mais gosto da revista é lidar com o leitor. E rede social facilita muito isso. Mas de resto tem o trabalho braçal de subir coisa no site, colocar matéria, adaptar, mudar a home do site, programar post em Face, programar post no Instagram, programar post no Twitter. Então isso é um trabalho mais braçal, mas não acho que o impacto foi muito oneroso, não. Por enquanto ainda não. Você vê com mais força? Depende, para qual sentido? Assim, claramente, mais acesso, mais importante é o Facebook, disparado. Mas você percebe, por exemplo, que a relação do leitor no Facebook não é uma relação com a marca. Às vezes a pessoa não entende que aquilo é uma revista, é muito comum. A pessoa não sabe que aquilo é uma revista, não entende que aquilo um dia foi uma matéria numa revista. Então, assim, agora em termos eu acho que de impacto e de relação e de envolvimento com o leitor, hoje, pra gente, acho que imagino que seja mais importante seja o Snapchat, que é basicamente o mais importante para o nosso público. Eu particularmente gosto muito do Instagram, mas tem seus limites ali também.
A revista, ela é, assim, voltada para o entretenimento, né? Você considera Mundo Estranho uma revista jornalística, mesmo assim? Oh, claro? Como assim? É. Claro, é evidente que sim. A gente tem que apurar a matéria, pô. A gente não inventa a matéria. Claro que sim. É uma revista a gente aborda assuntos complexos de um jeito divertido. Mas o fato dela ser divertida não significa que ela não está te agregando conteúdo, não está trazendo informação, não está te dando bagagem cultural, entendeu? Pelo contrário, né? Sim, não, é até mais eficiente, né? A gente percebe que é por isso que tem muita gente que fala, eu não li a revista, mas a sua eu gosto de ler. Porque a gente sabe explicar bem, porque a gente sabe explicar no jeito que funciona para essa pessoa. Isso de infográfico, essas coisas são todas dados apurados por vocês também. né? Tudo, a revista inteira é apurada por a gente, 100% da revista. Acho que foi tudo. Vocês têm mais alguma? Obrigada. Imagina.